Olá, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje, eu e Tom Damasceno iremos conversar com vocês um pouquinho sobre comunicação no relacionamento amoroso. Então, vamos aguardar um pouquinho. Já ele está chegando aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Como que vocês estão? Olá. Boa noite, Tom. Estamos aguardando. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Jaqueline? Com você? Só Que ajeitar o maravilha. celular, a imagem. Tá ótimo, dá pra ver certinho, dá pra ouvir também. Tá me vendo e ouvindo ok, né? Tô sim, tranquilo. Que ótimo. Legal. Deixa eu só verificar aqui o celular pra ninguém perturbar. Pronto, É verdade. tudo ok. Só não posso. Pronto. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Elisandra, minha parceira. A Nina está por aqui. Alexandra, seja Isso. bem-vinda. Hoje vamos falar de um tema muito importante, né? Ouvindo Verdade. e vendo. Que bom, Nina. Que bom. Tudo ok, né? As pessoas vão chegando. As pessoas não estão mais acostumadas a me ver aqui no Instagram, porque geralmente estou fazendo as lives lá pelo YouTube. Sempre nas quintas-feiras eu estou por lá. Então por aqui estou um pouquinho ausente. Mas é assim mesmo. Ediane Xavier Ferreira, seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda, Diane, minha prima. Então, gente, vamos conversar hoje sobre comunicação no relacionamento amoroso. Quem não quer melhorar a comunicação com seu parceiro, com sua parceira, não é mesmo? Rosângela, seja bem-vinda, Rosângela. Boa noite. Pessoal chegando. Boa noite. Então, vamos lá. Eu pensei que tivesse paralisado aqui a imagem, mas não. Foi só uma travadinha de leve. Acontece, né? Problemas do ao vivo, como sempre. Mas tudo ok. Alexandro, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live. Adjane. Boa noite. Então, gente, vamos conversar agora um pouquinho sobre comunicação no relacionamento amoroso. Mas antes, vamos nos apresentar, né? Provavelmente tem alguém aqui que a gente ainda não conhece, que não nos conhece. Oi, Tássio, boa noite. Eu sou Jaqueline Oliveira, sou psicóloga formada há mais ou menos 3 anos, tá? E estou por aqui no Instagram hoje, online, para conversar com vocês e com o Tom junto aqui com a gente sobre esse tema incrível, né? Tom, você é de onde? Eu sou de Lagoa do Carro, Pernambuco. Olha, eu sou de bem longe, nós estamos bem longe, viu, Jaqueline? Eu falo do estado do Pará, do interior do Pará, de Altamira, né? Estamos bem longe, mas juntos aqui no online. É verdade, bem longe. Mas é assim, a tecnologia nos possibilita isso, né? Comunicação à distância. Olha que É incrível. verdade, isso que é a maravilha da tecnologia, né? Que a gente pode estar bem pertinho do outro, conversar, compartilhar nossas ideias, nosso conhecimento com esse público maravilhoso que está chegando aí. É verdade. Oi, Almi, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem? Então, vamos lá começar a falar, conversar um pouquinho. Podem fazer perguntas assim que vocês quiserem, tá, minha gente? A gente vai interagindo e assim que possível a gente vai respondendo também, né, ao decorrer da nossa live. O nosso tema de hoje, como vocês podem ver, e como eu já falei aqui, é sobre
relacionamento amoroso, sobre a comunicação no relacionamento amoroso. A gente sabe que comunicação, diálogo é importante em todas as relações, né? Não só especificamente no relacionamento amoroso. Porém, o nosso foco da nossa live de hoje é sobre esse tema. E para que serve esse diálogo, né? Por que é importante conversar, dialogar com o parceiro, com a parceira? Por que isso é importante na relação? Então, oi Ana, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, dialogar qualifica a nossa capacidade de conversar com o outro, essa nossa capacidade de entender o outro e de nos entender também, né? A gente compreende muito mais o outro quando a gente conversa com ele, quando a gente expõe também os nossos sentimentos, quando a gente expõe nossas ideias, né? Os dois ali em trocas de ideias, de pensamentos, vai compreender muito mais um ao outro do que se os dois vai por lados diferentes, não conversem, ou não quero conversar, então tá tudo ok. Mas se você não conversa, você não vai saber o que o outro sente, e também se você não expor como você se sente, o outro vai entender que está tudo ok, que está tudo bem, né? Então é importante a gente conversar sobre o que a gente sente, para que a outra pessoa entenda a sua posição e também possa expor a posição dela, possa expor a opinião dela, o que ela acha, como é que ela se sente em determinadas situações. E isso, né, a questão do diálogo, da comunicação, traz calmaria, traz mais, como é que eu posso dizer, uma relação mais saudável, né? Faz com que seu relacionamento dure muito mais. Muitas pessoas costumam, principalmente homens, a não conversar, a não expor seus sentimentos, né? Tem aquela questão toda da criação que faz com que o homem não exponha tanto seus sentimentos. Olha como isso vai interferir na relação. Foi a criação da pessoa, a criação. Isso não é especificamente do homem, mas pode ser também a criação da mulher, né? Então, isso faz com que a pessoa não fale muito sobre o que sente, não fale muito sobre seus sentimentos, suas emoções. Às vezes sente vergonha disso, né? Mas a gente sabe que é importante para se dirigir ao outro falar sobre nós mesmos, falar sobre o que você sente, né? O diálogo constrói entendimentos, e isso é muito importante. O diálogo promove transparência, né? Isso leva a um caminho de relacionamento saudável, né? O diálogo é o caminho para ter relacionamento saudável. Se a gente não se comunica, se a gente não conversa, fica difícil aí levar uma relação mais saudável, né, Tom? É verdade, né? Jaqueline, antes de eu começar a falar, gostaria de me apresentar rapidinho aqui para as pessoas, né? Talvez as pessoas, tem muita gente que não me conheça ainda. Eu sou psicólogo, formado há um tempinho já tenho uma boa estradinha aí de psicólogo. E eu comecei a falar sobre relacionamento amoroso a partir das minhas próprias experiências, né? A gente vive também aquilo que a gente fala. Com E eu certeza. sofri muito, né? Sofri muito por amor, sofri muito por relacionamentos mal sucedidos, por relações amorosas mal correspondidas. E a partir dessa minha experiência, eu resolvi juntar a minha experiência com o pouco conhecimento que eu tenho, né, na teoria, e falar sobre a questão das relações amorosas não correspondidas. Então foi assim que eu entrei nesse tema, nessa área, de falar sobre esse relacionamento amorosos não correspondidos, porque eu quero ajudar as pessoas através desse meu conhecimento, através dessa minha experiência, a ajudar principalmente as mulheres, né, que sofrem às vezes dentro de uma relação, as mulheres que sofrem por um amor mal correspondido, por um amor, né, que abaixa a autoestima dela, abaixa a dignidade dela. Então eu quero ajudar essas mulheres a viver uma relação de amor plena e saudável. Então foi assim que eu comecei a trabalhar sobre relacionamento afetivo. E voltando para a nossa questão da comunicação, né, a gente sabe que a comunicação é a base de tudo, né? A gente precisa ser redundante, porque a comunicação
A gente adquire ela desde o nosso nascimento, né? É a comunicação que nos transforma como pessoa, que nos transforma como gente, que nos transforma como seres humanos, porque é a partir daí que a gente vai conhecer o mundo que nos cerca, vai conhecer as pessoas, vai conhecer né, a partir da comunicação. A gente começa a aprender as primeiras palavras e através das primeiras palavras a gente começa a conhecer o quê? O mundo ao nosso redor. A partir daí, a nossa comunicação ela vai só evoluindo, 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 até chegarmos nesse nível que nós estamos hoje, né? Onde nós aprendemos a falar fluentemente, mesmo a nossa língua, né? A gente aprende a falar mais com propriedade, né? A gente aprende a falar com mais segurança. E aí a comunicação ela tem alguns itens muito importantes que a gente vai colocar aqui para vocês, né? E é isso que eu quero iniciar falando também, só confirmando que a Jaqueline já falou aí, né, que a comunicação é muito importante no relacionamento, desde o relacionamento familiar, o relacionamento entre amigos, até o relacionamento amoroso, né? E é o nosso tema central de hoje, a comunicação dentro do relacionamento amoroso. Exatamente, Tom. E é essa comunicação aí que vamos conversar aqui com vocês, tá bom? A Nina tinha falado que tinha travado aqui, mas para mim não travou nada. A imagem do Tom e a voz, né? Tá tudo ok. Espero que a minha aqui também esteja. Então, minha gente, se tiver alguma coisa aí que está travando, vocês falem para que a gente possa saber. Mas acredito que tenha sido a internet dela, né? Tá tudo ok para mim aqui, para você também, né, Tom? Sim, para mim está tudo bem, Ok. não travou nada aqui. Pronto. Tá tudo ok por aqui, menina. Deve ter sido sua internet. Então, gente, a gente estava falando aqui sobre essa questão mesmo do diálogo, né? Como o Tom falou, a comunicação é essencial, né? Desde o nosso nascimento nós temos essa comunicação, a gente conversa. E é natural que a gente converse com as pessoas porque somos seres sociáveis, né? A gente tem nossa habilidade de se comunicar com o outro. E isso é muito normal. E por que no relacionamento não ser a mesma coisa, né? Às vezes, quando a gente vai crescendo, quando a gente é criança, a gente tem aquela habilidade de conversar com o outro, de rir, de brincar. Mas, às vezes, quando crescemos, a gente deixa isso um pouco de lado. Tem até vergonha de falar do que sente, tem até vergonha de falar, de expor, né, tal opinião com medo do que o outro vai dizer. Isso em alguns relacionamentos, tá, gente? Lembrando que tudo que a gente falar aqui não significa regras, tá? Não significa que vai ser em todos os relacionamentos. Só para que vocês possam entender melhor e ficar claro também, né? Não se aplica a todos os relacionamentos. Depende aí de cada pessoa, até porque personalidades não são iguais, né? As pessoas são diferentes. Então, a nossa comunicação serve para que a gente possa conversar com o outro com mais clareza, para que a gente possa entender o outro e ser entendido também, né? Isso é muito importante, a gente conversar com o outro para saber qual o melhor para ele, como ele se sente em determinadas situações, porque se a gente não pergunta, ou até mesmo não fala, fica difícil a convivência, né? A convivência precisa de comunicação. Quem vai conviver com outra pessoa só no silêncio? Isso é impossível, né? Opa, travou um pouquinho aqui? Tá ok. Tá ok, né, Tom? Eu não sei porquê, mas eu acho que tá travando aqui tua imagem. Tá travando? Travou, mas voltou rapidinho. Bom, acho que tá tudo ok agora. Nina falou que tá ok, então tá ok. Que bom, né? Que não trave. Fique tudo ok. Aí a gente vai trazer aqui hoje para vocês alguns pontos importantes, né, na relação, né? Alguns pontos que são mega importantes mesmo, que faz com que você tenha relacionamentos saudáveis, né? É importante você entender também sobre o que você quer na relação, tá? Para que você possa fluir com o seu desejo aí. Então, o Tom vai falar um pouquinho sobre as causas dessa falta do diálogo no relacionamento, né, Tom? Né? Por que acontece isso? Por que acontece essa falta de diálogo? O que traz? O que vem por trás disso tudo? O que acontece? Então, Tom, por favor. Então, por incrível que pareça, né, uma das bases da comunicação é justamente o contrário do que a gente pensa. Na verdade,
a primeiro item para a gente ter uma boa comunicação é saber ouvir, né? Porque assim, justamente a gente pensa que a comunicação, ter uma boa comunicação é falar bem, é falar fluentemente, é falar prolixamente, é falar. Mas é justamente o contrário de tudo isso. A boa comunicação não é falar, e saber falar. Pelo contrário, a boa comunicação é saber escutar, é saber ouvir. Então, essa é a base de uma boa comunicação. Então, é uma primeira dificuldade que os casais têm é quando eles não sabem ouvir um ao outro, né? Os casais não conseguem ouvir o outro, não conseguem se escutar, não conseguem parar para se escutar, para se perceber. Não é só aquela fala verbal, né? Também existe aquela comunicação não verbal, através do quê? Às vezes do corpo, através das expressões faciais, através, né, do próprio ficar calado, né, a pessoa está se comunicando. Então, uma das dificuldades que existe entre os casais é justamente essa. É não saber escutar um ao outro. E isso vai trazer dificuldades na comunicação, né? Às vezes, não consegue também, não sabe como transmitir a mensagem, não sabe como é que vai transmitir essa mensagem. Às vezes tem o desejo de falar, internamente sabe o que quer falar, mas não sabe expressar isso de uma forma clara, objetiva, né? Verificando que o que falou, se foi entendido aquilo que falou. E aí é importante saber como transmitir essa mensagem, né? Às vezes o tom de voz, a linguagem que usa, a postura, né? Eu posso me comunicar, eu posso muito bem pedir um favor para uma pessoa de duas formas. Com autoridade, né? Ei, faz isso aí para mim. Ou então eu posso pedir um favor com muita gentileza. Então a forma, o tom, a maneira, a minha postura de como eu exerço a minha comunicação, ela vai dizer muito da minha comunicação e vai provocar uma reação, né, nessa outra pessoa, no parceiro, na companheira, no companheiro. Então, muitas das vezes, os casais eles não estão sabendo como transmitir essa mensagem. Lembrando que as nossas ações, elas falam mais do que as nossas palavras. Né? As nossas ações, elas falam mais do que as nossas palavras. Muitas das vezes, é tão difícil o casal receber um feedback, né? uma crítica um do outro, né? E isso aí acaba gerando dificuldade na comunicação entre os casais, acaba gerando barreiras na comunicação entre os casais, né? Há o que a gente chama muitas das vezes de dissonância cognitiva, né? É dizer aquilo que não está de acordo com o nosso pensamento. Ou seja, a gente fala, a gente pensa uma coisa e diz outra. Nossas atividades no dia a dia, às vezes a gente nem percebe. Né? Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Né? As pessoas perguntam assim, como é que está a comida? Está gostosa? Aí você fala, tá, uma delícia. Aí faz aquela cara assim, não muito agradável, né? E essa roupa colorida, nossa, você está fantástica. Mas fica com aquele ar assim, né? De que não dá para transparecer, que não realmente não está sendo congruente com aquilo que fala. Ou seja, está havendo uma dissonância cognitiva. Olha só, segundo as estatísticas, a gente fala 7%, nós usamos 7% das palavras, 38% do tom de voz, da inflexão, ou seja, a maneira como a gente fala, e 55% nós usamos o corpo, os olhos, as mãos, os braços, enfim, as expressões e gestos. Então, para ver que a gente fala muito mais pelo corpo do que pelas palavras. É verdade? É isso aí, Tom, é verdade. Opa, travou de novo. Ok. Então é dessa forma mesmo, exatamente, né? O diálogo é muito importante. Vejam como é importante o diálogo, né? Muitas pessoas não dão tanta importância a isso. Vou conversar para quê? Não tenho nada para falar. Mas vejam como muda uma relação o diálogo, né?
Inclusive, um dos principais motivos que fazem os casais não terem uma comunicação legal é essa falta, né? Essa falta do diálogo. Isso faz também gerar brigas, desentendimentos, né? Geram muito mais coisas que podem prejudicar a relação de vocês, né? A relação aí em si, a relação entre o casal. Também a questão da falta de respeito, né? Quando você não conversa, você pode aí fazer com que gerem outros problemas, né? O diálogo, não tendo diálogo, que já é um problema, vai gerar outros, né? Vai gerar brigas, vai gerar falta de respeito, vai gerar indiferença, vai gerar muitas outras coisas que vai prejudicar muito mais o relacionamento, que pode ficar desgastado, né? Há um desgaste emocional também aí, né? Quando há muito atrito, como o Tom falou aí, na questão da comunicação, né? Quando não há a comunicação de fato, né? Vai gerar brigas, vai gerar falta de interesse, falta de desejos, né? No geral, né? Julie falou assim: respeito, união, diálogo e objetivo, com certeza, né? Até porque quando duas pessoas se juntam, né? Decidem ter uma relação, decidem ter um relacionamento, elas precisam estar juntas em união, né? Para que o relacionamento realmente dure, né? Eles estão ali no mesmo time, não estão um contra o outro, né? Isso as pessoas precisam entender também na relação, para que não gerem atritos, conflitos, né? Que vai gerar muito mais outros, né? Conflitos vai gerando outros conflitos também. Oi, Dani, seja bem-vinda, boa noite. Então é isso. Essa questão da comunicação eleva muito mais outros pontos que a gente nem imagina se a gente não observar. Por isso é importante a gente prestar atenção, né? É aí que entra também a questão da comunicação não violenta, como o Tom falou aí, é saber ouvir. Se a gente não sabe ouvir, então a gente também não vai ter como dialogar com a pessoa. Você tem que saber escutar muito mais do que falar, mas é claro que é importante você falar também. Só que quando você escuta, você está recebendo a mensagem do outro e vai ali ter uma reação, né? Vai reagir àquela comunicação que ele fez com você. E isso é importante. Ele, quando eu falo, é ele pessoa, tá? Ela pessoa. Então, essa comunicação não violenta traz aí a questão da observação, né? Do quanto é importante primeiro você observar, primeiro você ouvir, sem julgar, sem criticar, né? Leva a questão dos fatos e não da sua imaginação, né? Porque, tipo, por exemplo, né? Trazendo aí a questão do relacionamento, muitas mulheres quando veem seus esposos saírem, por exemplo, né, já no casamento, e demorar a chegar em casa e, tipo, começa a fazer questionamentos e não escuta o outro, não escuta ele se explicar, né? E isso pode gerar atritos, pode gerar conflitos, gerar brigas, enfim, pode aí provocar algo que não é agradável. Por isso é importante sim esperar, ouvir, relaxar primeiro, não dar ouvidos tanto à imaginação, né? Porque às vezes imagina-se muita coisa e quando imagina já começa a pensar ali na cena. Quando pensa na cena fica complicado você se conter. Por isso é importante você esperar, relaxa, respira e observa, escuta o outro, né? Quando a gente escuta fica muito mais fácil de lidar com a situação ali em geral, tanto com os seus sentimentos, suas emoções, quanto com o outro, com as do outro. Aninha, boa noite, seja bem-vinda. Então, essa questão da comunicação violenta traz essa parte de observar pelos fatos, né? Eu sempre costumo falar sobre, dando um exemplo sobre o filme Os Três Conselhos. Você já assistiu, Tom? Já ouviu falar? Filme? Qual? Os Três Conselhos. Não assisti ainda. Nunca ouviu. É um filme muito interessante. Não é sobre relacionamento amoroso, mas eu trago o exemplo do homem, né? Porque eu não vou contar o filme. É bom vocês assistirem, mas só vou falar a partezinha que eu acho interessante sobre essa questão da comunicação não violenta, né? Que é quando ele sai de casa durante 20 anos para trabalhar fora e deixa sua esposa grávida e não sabe. E quando ele volta 20 anos depois, o rapaz, né, filho dele, está deitado no colo dela. E aí ele já vem com os pensamentos
de querer matar, de querer fazer alguma coisa ali, porque ele não sabe que é filho e pensa que seja alguém que ela esteja traindo ele. Olha como é interessante, né? E antes dele chegar, ele recebe 3 conselhos do ex-patrão, e um deles é sobre essa questão de observar e não agir na hora da fúria, na hora da raiva. Se ele tivesse agido, iria se arrepender pro resto da vida. Então, a comunicação violenta é isso, observar o fato. Então, ele observou ali, em vez de agir sem pensar. Ele esperou, ele observou e depois tudo foi esclarecido. Vê como é importante você observar. Às vezes acontece qualquer situação na nossa vida em geral ou em relacionamentos em geral e a gente pensa logo em agir, né? Na hora da raiva, na hora daquele sentimento que você não consegue segurar, respira, tá? E tenta relaxar para pensar melhor. Quando a gente tá com raiva, a gente não consegue pensar, né, Tom? A É gente começa a verdade. agir assim, a É gente começa difícil, a agir sem pensar. Oi? é difícil a gente falar, a gente se comunicar com raiva, porque a raiva, ela tira até o nosso fôlego, né? A gente fica até com falta de oxigenação no cérebro. E quando a gente perde oxigenação no É verdade. cérebro, a gente tem dificuldade para raciocinar, a gente não consegue pensar. É por isso que eu sempre digo para as pessoas que quando elas estiverem de cabeça quente, que elas não possam tomar nenhuma decisão e nem falar aquilo que vem na cabeça, né? Porque quando está de cabeça quente, vem palavrão, vem xingamento, vem todas essas coisas aí, né? E acaba, às vezes, magoando o outro, ofendendo o outro, né? Rebaixando o outro, humilhando o outro, que é um tipo de comunicação violenta, né? Como você já falou aí um pouco, né? E vai falar mais um pouco ainda sobre a questão da comunicação violenta, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente na hora da raiva. É difícil? É. É difícil manter o controle? É. É difícil a Com gente certeza. medir as nossas palavras na hora da raiva? É. Mas não é impossível. Tudo é uma questão de treino, de aprendizado, tudo isso aí. Exatamente, Tom. Treino, né? Tem que treinar isso, né? E treina realmente na prática, né? É só pensar. Quando você perceber que você está ficando com raiva, respira, tenta relaxar. Se for possível, sai do lugar ali, do local onde você está, do ambiente que está te deixando assim, e relaxa para depois conversar. Né? Na hora da raiva não se resolve nada, né? Só pode piorar a situação. Por isso é importante você pensar em sair do lugar, pelo menos isso, saia do local, respira um pouquinho para depois voltar a conversar e ver o melhor, né? Boa, boa, Porque boa estratégia, já queria sair do local. Boa estratégia, né? exato. Oi, Arlindo, boa noite. Então, aí sair do local, pelo menos, né, no momento, porque senão você pode agir ali de cabeça quente até fazer coisas que você nem imagina que pode fazer. Na hora da raiva é como se fosse o medo, né? Temos atitudes que a gente nem imagina ter, né? Então, por isso é importante Verdade. você relaxar um pouquinho, né? A comunicação não violenta parte da observação dos fatos, não da imaginação, né? Senão você vai agir violentamente em outros sentidos, né? Então é importante sim essa comunicação não violenta. E aí também que entra a questão da empatia, né, Tom? Que a empatia é a questão de se Verdade. colocar no lugar do outro. Olha como isso é importante, se colocar no lugar do outro, né? Verdade, Jaqueline. A gente tem que saber separar bem o que é empatia, o que é simpatia e o que é antipatia, né? Nós temos esses três termos aí. Antipatia é quando realmente a gente, aquela história do senso comum, que eu não fui com a cara daquela pessoa, eu não fui com o jeito daquela pessoa, eu não gostei da voz daquela pessoa, eu não gostei do cabelo daquela pessoa, eu não gostei da maneira como aquela pessoa me olha. Eu não gostei daquela pessoa do jeito que ela fala. Isso é o que? Antipatia. Né? Simpatia eu gostei daquela pessoa, achei aquela pessoa legal, achei aquela pessoa bacana, eu gostei do cabelo dela, gostei do jeito que ela fala, do jeito que ela, né, do jeito que ela me olha, do jeito que ela anda. Isso é simpatia. Agora, empatia já é bem diferente de simpatia. Empatia não é apenas gostar do outro. A empatia
é você se colocar no lugar do outro, quando o outro passa por uma situação difícil, e você procurar entender, né? É se colocar no lugar dele, como se você estivesse vivendo aquela situação que ele está passando naquele momento. E aí você vai se sensibilizar, você vai se humanizar com essa pessoa, e aí você vai ter o quê? Uma empatia com ela, porque você vai se identificar com o problema dela, e com certeza você se identificando com o problema dela, você vai ter mais condições de ajudá-la, porque você está empática com ela, né? Você está naquele mesmo lugar, naquele mesmo nível, naquele mesmo lugar em que ela está. Então, é uma diferença muito grande de empatia para simpatia. As pessoas confundem muito simpatia com empatia. Então, não tem simpatia, não tem nada a ver com empatia. São duas coisas totalmente diferentes, né? Então, simpatia é gostar de uma pessoa, do jeito dela, do jeito que ela fala, do jeito que ela anda, do cabelo, da roupa, isso é simpatia. E empatia é, como eu já falei, se colocar no lugar do outro, principalmente quando esse outro está passando por um problema difícil na vida, procurar entender. E aí é importante, nesses momentos de conflito entre os casais, de um relacionamento afetivo, fazer uso da empatia, né? Tentar se colocar no lugar do cônjuge, tentar se colocar no lugar da mulher, no lugar do marido, por alguma situação complicada que apareceu no relacionamento, né? Às vezes acontece de um não cumprir uma promessa, e aí vem as cobranças, mas de repente não deu para ele cumprir aquela promessa porque teve algum empecilho, alguma dificuldade, alguma barreira, alguma deficiência, né? E aí vamos colocar assim, vamos entender essa situação e ser mais empático, né? Se colocar no lugar da pessoa. Se fosse eu que não tivesse cumprido, eu estaria cobrando essa pessoa do mesmo jeito que eu estou cobrando ele, né? Se fosse eu gostaria de estar sendo cobrada, né? Se fosse eu gostaria de estar sendo criticada. Então é isso que é ser empático, é se colocar no lugar do outro naquela situação do momento, né? Exatamente. E detalhe, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, não é colocando a nossa visão, é colocando a visão do outro, é nos colocando no lugar do outro pelo olhar dele, pela visão dele. É claro que a gente tenta sempre comparar como que a gente se sentiria no lugar da pessoa, né? Como é que eu me sinto se fosse comigo? O que é que eu iria sentir se isso acontecesse comigo? Né? O que você faz com o outro, você pode imaginar como que o outro se sentiria, né? Em vez de ser você, você se coloca no lugar da pessoa, né? Se fosse comigo, será que eu reagiria de tal forma? Será que eu ficaria assim? Será que eu perdoaria? Será que eu compreenderia o outro? Né? É importante isso acontecer, a empatia no relacionamento, né? É tudo atrelado, é tudo junto, né, Tom? A empatia com a comunicação, o diálogo, né? A questão do autoconhecimento também envolve isso, né? Quando a gente se conhece, fica tudo mais tranquilo, mais fácil, entre aspas, de lidar, né? Até com o outro também, porque você se conhece. Se você conhece a tal ponto de saber que aquilo não vai ser bom para você, então você vai conseguir muito mais facilmente se colocar no lugar do outro, né? Isso é importante. A questão do autoconhecimento ajuda muito, tanto na sua relação com você, como na sua relação com as outras pessoas, inclusive no relacionamento amoroso, que é a relação que você está mais próxima, né? Querendo ou não, você está convivendo com a pessoa. Isso, se caso já venha a ser casados. Se caso estejam só em namoro ou alguma coisa nesse sentido, você não tem tanta convivência, vamos dizer assim. Mesmo assim, é importante, com certeza, a empatia. Né? Empatia, se colocar no lugar do outro, olhar a situação ali de fora. Né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, se olha de fora, você compreende muito mais como que o outro se sentiria. Você imagina. E se o outro expõe o que ele sente, fica muito melhor aí a comunicação entre o casal, né? Isso é maravilhoso. Comunicação é tudo. A comunicação Verdade, é Jacqueline. tudo, Pois é, não e é? hoje em dia está até difícil as pessoas exercerem a empatia, né? Porque no mundo em que nós vivemos hoje em dia, as pessoas estão tão distantes umas das outras, as pessoas estão naquele corre-corre do dia a dia, corre-corre do trabalho. Às vezes as pessoas não têm tempo nem para elas mesmas, né? Nem para elas
exercerem esse autoconhecimento, como você colocou aí, né? As pessoas às vezes não têm tempo nem para olhar para elas mesmas, para dentro delas mesmas, né? E muitas vezes, por elas não terem esse tempo para olhar para si, elas também dificilmente vão ter tempo para olhar para o outro e assim também exercer a empatia. Então, por conta disso, é que tá difícil a gente ver a prática da empatia no mundo de hoje, né? Assim, uma vez, às vezes a gente passa numa rua, a gente vê um mendigo e a gente só olha assim, passa, pronto, passou, e a gente não para pensar, poxa, como é que é a vida dessa pessoa? Por que essa pessoa chegou nesse lugar? Por que essa pessoa está morando aqui na rua? O que foi que levou essa pessoa a viver assim? Ou seja, tentar entender aquela situação, mas a gente está no corre-corre tão grande que a gente passa direto, né? Às vezes, pelo mendigo, a gente nem para refletir sobre aquela situação daquela pessoa, né? Então, a gente está muito assim, muita ausência da empatia no mundo atual entre as pessoas, né? Isso gera conflitos também no relacionamento amoroso. Com certeza. Inclusive, temos que ter empatia com a gente também, né? Quando a gente também tem empatia com a gente, fica também mais tranquilo de lidar isso com o outro, de saber se colocar no lugar do outro, né? Você tem que observar os seus sentimentos, suas emoções. Ah, eu não me sinto bem com tal situação, então eu preciso expor isso para que o outro me entenda e eu também possa me colocar no lugar dele, né? Como ele se sentiria, né? Você também pode, nessa questão da comunicação aí, levando a empatia, a comunicação não violenta, você também pode falar para o outro, para o seu parceiro, para a sua parceira, como que você se sente naquela situação, trazendo ele para a vivência ali no momento, né? Fazendo ele sentir o como que você está, né? É claro que o sentimento não vai ser igual, né? Pessoas sentem diferente, o sentir é particular, mas você vai trazer ele à sua realidade, né? Ele vai compreender muito mais quando isso acontece, né? Porque às vezes as pessoas começam a atacar umas às outras, não escutam e não fazem com que elas tragam a realidade ali, né? Viva a realidade ali, entenda pelo seu ponto de vista. Isso é importante, né? Porque se a gente for comunicar tudo agressivamente, não vai dar em nada, né? Não vai ser bom. O relacionamento não vai dar certo dessa forma. Então, para que o relacionamento dê certo e dure por muito mais tempo, é necessário sim diálogo. Aí você pode perguntar, mas já no meu relacionamento não tem diálogo, e agora? Se a pessoa não consegue conversar com você, você precisa entender o que você quer para você também. Como que você pode se comunicar com essa pessoa? De que forma você pode se comunicar com ela? Aí você vai ter que observar muito mais as formas que você tem que fazer para conversar com a pessoa, né? Porque também a gente não pode obrigar, né? As pessoas precisam querer conversar, né? Quando você chama assim, vamos supor, precisa acontecer uma situação e é preciso o casal conversar. Geralmente, o que acontece? Precisamos conversar. É a frase que todo mundo fala, né? Precisamos conversar. Às vezes é importante você mudar isso. Porque quando a gente fala assim, precisamos conversar, essa frase já gera uma tensão. Você praticamente, né, aquela energia um pouco pesada, vamos dizer assim, a energia vai junto, né? Você não transmite leveza quando você fala isso. Precisamos conversar. Nossa, o que é que eu fiz? Será que eu fiz algo de errado? E agora, o que é que ela vai falar? Aí fica aquela tensão, né? Aí também tem que ver como que a gente se comunica com o outro, porque tudo depende de como a gente fala, né? Se você quer falar sobre algo que você não gostou, que o outro fez, você não vai chegar atacando ela, né? Você vai chegar conversando. Olha, eu me senti assim, não foi muito legal, eu me senti de tal forma, então eu gostaria que você revesse tal coisa. Aí a pessoa vai compreender o seu lado. Agora imagina se você chega falando, já jogando tudo ali na pessoa, né? Atacando ela de certas formas. Isso não vai ser legal para a relação. Então, aposta aí no diálogo que vai ser maravilhoso. Oi, Malu! Boa noite, seja bem-vinda, Malu. Adriana, Adria Cabe. Sejam bem-vindas, meninas. Então, e como é que pode melhorar essa questão do diálogo aí na relação? Né? A gente vai comentar aqui um pouquinho sobre como melhorar a relação através do diálogo, né?
A gente já falou aqui sobre a importância do diálogo, a comunicação não violenta, sobre as causas, né, que faz com que a pessoa age assim, com que a relação também tenha conflitos. E vamos trazer agora como melhorar a relação, para que você tenha uma relação mais saudável, né? Porque todo mundo necessita de relações saudáveis. Quem não quer ter um relacionamento saudável, né? Então, o que pode melhorar? O que pode ser feito para melhorar aí a relação entre as pessoas, entre os casais? É preciso desenvolver essa capacidade de dizer o que sente, né? A gente já comunicou isso aqui, mas é importante frisar sobre isso. É você falar sobre tudo o que for necessário e os seus sentimentos. É falar como você se sente. Eu me senti triste porque aconteceu isso, não foi legal. Eu não gostei da sua atitude, não gostei de tal forma. É a forma que você comunica a pessoa. Isso vai fazer total diferença na relação. Aí, em vez de acontecer uma discussão, uma briga, vai haver uma conversa, um diálogo verdadeiro, entende? Então, aposta aí na forma que você fala, expondo os seus sentimentos. Não é vergonha expor os sentimentos, tá? É importante isso. Às vezes as pessoas têm medo de ir à terapia por medo de expor os sentimentos. Então vai testando aí, vai trabalhando aí essa questão de expor os sentimentos até para você mesmo, né? Às vezes você pode ter vergonha de expor os sentimentos, mas fala para você, nossa, eu me sinto de tal forma. A gente identifica, né? Então a gente consegue identificar como a gente se sente. Então é bom você expor isso. É verdade. É bom você é ser congruente, né? A pessoa ela tem que ser congruente com ela mesma, com o que ela está sentindo, né? Porque muitas das vezes a mulher está sentindo uma coisa, ou o marido está sentindo uma coisa em relação ao cônjuge, né? E não expressa aquilo que está sentindo. Às vezes foi alguma coisa que ele fez, que ela não gostou, né? Aí pergunta, mas o que foi? Não foi nada. Não foi nada, está tudo bem. E a pessoa sabe que não está tudo bem, porque é aquilo que eu falei, né? Fala uma coisa, né? Mas está expressando outra coisa. Então, além dela não estar sendo congruente com o seu parceiro ou com a sua parceira, com o seu cônjuge, não está sendo congruente com ela mesma, né? Porque não está expressando aquilo que está sentindo, né? Não está expressando, sendo autêntica com os seus próprios sentimentos. E o fato de não sermos autênticos com aquilo que nós estamos sentindo, a gente acaba sofrendo. A gente acaba, né, passando por cima das nossas emoções, e isso vai gerando o quê? Mágoa, ressentimento, vai gerando uma bola de neve, vai chegar lá na frente, e essa bola de neve vai explodir. É por isso que precisamos ser autênticos. Verdade. É verdade. Por isso que é importante a gente falar sobre o que a gente sente, né? E também conhecer bem o parceiro, né? Conhecer a si mesmo também, com certeza, e conhecer bem o seu parceiro. Você tem que entender como é o outro, né? Como é você e como é o outro. Com a convivência você vai construindo esse entendimento, você vai construindo essa compreensão da forma do outro, do como o outro é e de você também, né? A gente tem que praticar o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais fácil de lidar com as adversidades da vida. Então é importante que você também pratique o autoconhecimento e exigir respeito, né? Respeito é fundamental, tanto com você e com o outro na relação em geral, quanto em relações amorosas. É muito importante, né? Se o respeito não existe, não vai existir nenhum outro sentimento aí, porque vai ficar tudo bagunçado. Então é importante que você tenha respeito pelo seu parceiro, sua parceira e vice-versa, né? É importante, isso é mega importante. O respeito é o início de tudo, né? Até porque quando vocês se conhecem, você tem o respeito pela pessoa, né? Ao decorrer do tempo, você vai conhecendo muito mais, mas o respeito não pode faltar. E a paciência também, né? Tem que praticar muito a paciência, né? Para não ser explosiva, explosivo e acabar gerando discussões desnecessárias, né? Às vezes acontecem discussões desnecessárias por motivos bobos. Por isso é importante você também observar como você se sente em determinadas situações para não acontecer isso. Olha como é importante a gente identificar nossos sentimentos, né? Isso é mega importante, minha gente. O segredo dos relacionamentos está aí, ó.
no saber lidar com o outro, mas conhecendo a si mesmo. É o segredo do relacionamento, para que dê certo e seja saudável, né? Porque não adianta você ter um relacionamento que está te machucando, que está fazendo você infeliz e o outro também, né? Relação não é só você, relação é duas pessoas, é uma relação, é uma troca, né? E isso tudo é muito importante, Verdade, Jaqueline. né? Ouvir é uma arte, né? É tanto que existe o termo a arte de ouvir, né? E como é que a gente pode Exato. escutar bem o outro? Como é que a gente pode exercer bem essa arte de ouvir? A gente pode exercer bem essa arte de ouvir de três maneiras. A gente precisa fazer uma escuta seletiva, né? Ou seja, a gente precisa escolher aquelas informações relevantes, importantes para o entendimento da mensagem. Essa é uma escuta seletiva. A gente também tem que fazer uma escuta responsiva. O que é uma escuta responsiva? É mostrar atenção, né? Prestar atenção no que o outro está falando, através de quê? De gestos, de palavras, né? E que você está entendendo aquilo que a pessoa está ouvindo. E também escutar empaticamente. Ou seja, fazer o outro perceber que ele está sendo aceito, que a comunicação dele está sendo aceita, se colocar no lugar todos os seus sentimentos e emoções que ele está expressando através daquela comunicação. Então, existem essas três formas importantes para a pessoa escutar, né, se comunicar bem. É só, você coloca no lugar do outro, pergunte, não seja apressado, né, não se distraia, tá? Participe da responsabilidade da comunicação, não antagonize o interlocutor, desculpa, e evite tirar conclusões precipitadas também, né? Porque muitas das vezes o que atrapalha a comunicação entre o casal é essa comunicação precipitada, é tirar conclusões precipitadas, e não saber ouvir, deixar o outro finalizar a comunicação para tirar suas conclusões após o término da fala do outro. Então, às vezes, É essas verdade. conclusões precipitadas, né, acontece muito entre casais, né? Evitar É julgamentos verdade. precipitados também, né? Não julgar precipitadamente a fala do outro, procurar ser cordial, enfim, porque a gente sabe que ouvir, só nós psicólogos sabemos disso, né, Jaqueline? Só o fato da gente ouvir já reduz a tensão. E escutar já ajuda a resolver o problema, né? E ajuda a resolver o problema de uma forma recíproca, né? Porque a partir do momento que eu escuto o outro, eu estou dando oportunidade para que o outro possa se colocar e colocar ali diante de mim sem problema, e com isso eu posso dar oportunidade para ele se fazer entender. E quando ele se faz entender, ele se sente mais acolhido, se sente mais amparado, e aí a comunicação flui melhor. É verdade, Né? com certeza. Aí tem que lembrar sempre da questão da observação, né? Lembra lá da comunicação não violenta, que parte dos fatos e não do ataque, né? Não foi isso mesmo que aconteceu, então não quero nem saber. Não, observa primeiro, tá? Observa, relaxa, sai do lugar se for necessário, para depois você pensar melhor. E também tem essa questão do quando você sabe, você aprende a ouvir, você também sabe acolher, você também sabe se acolher, acolher o outro. E isso é importante, né? Antônio falou assim: precisamos saber cultivar para ter o direito de degustar do perfume um do outro. Bom, eu não entendi muito bem essa questão aí, mas se você quiser explicar, tá tudo certo. Aí sobre essa questão do acolher, você vai aprender a ouvir o outro, vai aprender a se ouvir também e você vai saber acolher. Quando a gente sabe acolher, fica muito mais fácil, né? De você trazer a pessoa para a sua realidade, para como você se sente. É isso, é incrível. Deixa eu ver só o tempinho aqui. Nossa live está chegando ao fim, né, Tom? Na verdade, mas antes de chegar ao fim, eu quero deixar aqui uma frase do filósofo Zenão. Ele fala assim: a natureza deu-nos Qual dois filósofo? Zenão, é um filósofo grego chamado Zenão. É o nome. É antigamente aquele filósofo tinha um nome meio estranho, né? Para a gente hoje em dia é estranho esse nome, mas o nome dele era esse, Zenão.
Ele fala assim, a natureza deu dois olhos, dois ouvidos e uma língua, para que pudéssemos ouvir e ver mais do que falar. Tá? Então eu quero finalizar a nossa live com essa frase, para que a gente possa refletir, para que todo mundo possa refletir, que a gente tem apenas uma língua, nós temos dois ouvidos, para podermos escutar as pessoas. Né? Então, é muito interessante essa frase do Zenão, né? Nos desperta e nos mostra que nós precisamos mais escutar do que falar. Nós precisamos mais ouvir o outro do que falar. E se colocar, como já falei, no lugar do outro, acolher essa palavra com simpatia, com empatia, com amor, né? Tentar acolher essa palavra. Sei que é difícil muitas das vezes, principalmente no momento de raiva, né? Quando a gente está com raiva do outro, a gente não quer escutar, a gente não quer ouvir, a gente quer só falar. Né? E a gente precisa aprender a ouvir também, mais do que falar. Com certeza. Isso flui bastante no relacionamento. Antônio comentou aqui novamente, em outro momento, muito bom essa live, amei, parabéns. Gratidão, Antônio, a gente agradece muito. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente também tenha ajudado vocês, né, para que vocês possam aí dialogar muito mais nas relações de vocês, tá certo? Opa. Então, eu estou muito feliz por esse convite, Jaqueline, de estar participando com você aqui dessa live, né? A gente falar sobre a questão da comunicação. A Jaqueline me convidou, quando ela me convidou, eu fiquei super feliz. E a gente está aqui para isso, né, Jaqueline? Para compartilhar essa experiência da gente, para compartilhar esse conhecimento. É o meu primo que está mandando um beijão para o Antônio aí também, meu primo, né? Então a gente quer compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, para que possa ajudar vocês, principalmente os casais, os maridos, né, com suas esposas, os namorados, e às vezes até os amigos, né? Uma relação de amigos, para que possa melhorar essa comunicação, para que a gente possa aprender a escutar mais o outro e melhorar mais a comunicação. A Dona Maria, obrigado, Dona Maria, por estar aí também, família minha. Tá? Muito, muito obrigado pela participação de vocês. E eu estou muito feliz de poder compartilhar esse meu conhecimento, essa nossa experiência com a Jaqueline, com todos vocês. É isso aí, Tom. Muito obrigada também por você ter participado, ter estado aqui comigo e com o pessoal, né? É maravilhosa nossa troca, gostei bastante também, amei. E espero que a gente tenha mais, né? Mais encontros desse aqui, para que a gente possa ajudar mais pessoas também com os seus relacionamentos, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E até uma próxima, é claro. E lembrando que quinta-feira tem um live todas as quintas também, tá? Só não é por aqui, pelo Instagram, mas sim lá pelo YouTube. Se você ainda não está inscrito no YouTube, clica lá no link que está na bio e segue pro YouTube, que tem lives todas as quintas-feiras por lá, tá bom? Então até a próxima, Tom. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tom. Tchau, tchau. Um abraço a todos aí. Tchau. Tchau.